quando começou a estratégia de fazer muitos vídeos, porque antes, quando a gente começou, era um vídeo por semana, a gente fazia 2 vídeos por semana. Quando a gente começou a aumentar a quantidade do conteúdo, isso deu um boom. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast, um programa onde eu entrevisto pessoas que chegaram à faixa preta em lançamentos com a técnica da fórmula de lançamento. O que é a faixa preta? Faixa preta é alcançar mais de 2 milhões ou mais, né? Mais de 2 milhões, 2 milhões ou mais. Todo mundo faz mais, então mais de 2 milhões de reais de faturamento em um ano com as técnicas da fórmula de lançamento. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo e com a Andresa Molina. Tudo bom, gente? Tudo bem, Érica? Tudo bom. Tudo ótimo. Tudo jóia. Rodrigo, eu tenho um problema psicológico, cognitivo com o seu sobrenome. Eu sei que a Andresa Molina é Andresa Molina, mas qual que é o seu sobrenome? Aiex. Que sobrenome é esse? Cara, que assim, sobrenome é esse? É difícil, é fácil, mas é difícil ao mesmo tempo. É A-I-E-X. Só que não é comum, né? Ele dá sempre um tilt total, um tilt no meu cérebro. Mas mas antes de começar esse papo, eu preciso fazer aquela pergunta um pouco indiscreta, que não se faz sempre, mas aqui sobre o contexto do que a gente está falando, é importante para estabelecer a autoridade e a legitimidade da pessoa que está aqui. Então, Rodrigo e Andressa, no ano de 2019, vocês fizeram mais de 2 milhões de reais de faturamento? Fizemos. Bem mais. 2020 também. 2020 também. Quando eu falo bem mais, existem graus na faixa preta. O primeiro grau é os 2 milhões. O segundo grau são 10 milhões. E vocês são o segundo grau, certo? Isso. Exatamente. Isso quer dizer que eles fizeram mais de 10 milhões. E eu falo isso não para estabelecer ou não para se gabar, não, só para a gente entender a legitimidade do calibre das pessoas que estão aqui. E o Rodrigão tá com a barba grande, o Érico tá com o cabelo grande, a gente tá em quarentena, diga-se de passagem, vai ser um tempo interessante. Quem vai ser que vai cortar primeiro, hein, Rodrigão? Eu vou cortar o cabelo ou você vai cortar a barba? Ai, meu Deus. A barba já deu um jeito, passei uma... Pois é, o Hugo, meu irmão, ele tirou completamente. Mas antes de falar de quarentena, barbas e cabelos, vamos lá. Como vocês me conheceram? É uma história incrível e eu acho que é legal a gente contar aqui nesse programa. Vou contar um pouquinho da história até chegar onde a gente conheceu, mas é bem rápido. Eu venho para entender um pouco esse humanoterapeuta, que ninguém entende muito bem, é difícil mesmo, é complexo. É um trabalho de autoconhecimento energético, mas com uma espiritualidade livre, se reconhecendo enquanto espírito, e aí tem toda uma gama de técnicas lá dentro que a gente pode tratar a si mesmo, ser terapeuta da própria vida ou trabalhar como terapeuta. E tudo isso começou porque eu venho de um processo depressivo. Então, eu estava extremamente infeliz lá na minha adolescência, juventude, sem saber, não me encaixava em nada. Porque o que depois eu fui entender que eu tinha uma sensibilidade muito, muito ampliada. Então, assim, eu tinha muita sensibilidade auditiva. Então, assim, as coisas me incomodavam muito e aquilo me gerava irritação, às vezes tristeza, às vezes raiva. E era uma coisa muito ampliada. A minha sensibilidade toda sempre foi muito ampliada. E eu não entendia isso. Eu só era ou muito triste, ou muito raivosa, ou muito... Enfim... a sensibilidade era muito ruim. E eu comecei a entrar num processo de eu não me reconhecer, claro, na idade. E aí, nessa tristeza, nessa depressão, eu comecei a usar um agente externo para causar uma sensação interna. A maioria das pessoas, quando está com essa dor, ela vai tomar remédio. E eu fui tomar cerveja. Eu entrei num processo de curar a minha tristeza com a bebida. E aí eu começo a entrar num processo de alcoolismo, onde muitas pessoas não entendiam isso como um alcoolismo, mas eu sabia que eu não tinha felicidade se eu não tivesse aquilo. E aí eu tenho uma tristeza muito grande e continuo na minha busca. Buscando autoconhecimento, buscando processos espirituais, enfim, um monte de questões eu vou buscando. Quando chega em... Posso fazer uns parênteses aqui? Porque eu uso essa parada para resolver até o seu expertise e entender. Por que você acredita que
no seu caso, o agente externo usado, o álcool, né? Algumas pessoas usam droga mesmo, outras pessoas usam remédio mesmo, outras pessoas usam comida, né? Existem aqueles que usam a comida como agente externo. Por que você acha que isso não resolve? Qual que é sua teoria? Por que não resolve? Aí, o que aconteceu... Essa tristeza interna. Era um vazio que eu não sabia o que era. E aí que eu vou chegando no humanoterapeuta. O que aconteceu? Eu nessa busca, eu buscava um monte de coisa, mas nada preenchia. Ajudava eu a entender, mas não resolvia o meu problema. Até que nessas buscas eu encontrei um trabalho, que é um trabalho espiritual, que chama apometria, que é um trabalho que a gente faz um desdobramento, que seria o quê? Uma viagem astral. A partir do momento que comecei a entender a entender a apometria e a trabalhar com a apometria, que ela é o quê? É um desdobramento, é uma viagem astral. O que eu conseguia com a bebida? Quando eu bebo, o que eu faço? A gente solta, fica meio bêbado e desdobra. Então, essa era uma característica minha. Quando eu comecei a fazer a apometria de uma maneira natural, sempre eu comecei a desdobrar, porque você pode aprender a fazer isso. Você faz essa viagem astral de uma maneira consciente, é possível aprender a fazer isso, e aí você viaja nesse mundo energético e espiritual, e você consegue fazer os tratamentos. Enfim, nesse processo de desdobramento, quando eu comecei a trabalhar desdobrada, a minha necessidade de beber desapareceu. Não é que eu fiz força para parar de beber. Eu não precisava mais eu consegui suprir essa necessidade do desdobramento sem precisar de um agente externo. E ali começou uma coisa muito louca. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Então, o que seria esse desdobramento? Então, de uma maneira simplificada, claro, existe o processo de trabalho espiritual, onde existe a incorporação, que seria mais ou menos assim. Mais ou menos, claro, não é exatamente que o espírito incorpora no mundo físico para trabalhar no mundo físico. E existe um tipo de mediunidade, né? Porque existem vários tipos aí que eu fui entender depois de estudar muito, que é a gente desdobrando para trabalhar num ambiente energético espiritual. E esse era o meu tipo de mediunidade. Então, como eu não aprendi a fazer isso, por exemplo, com a meditação, que você aquieta e solta. Eu não culturalmente isso não existia na minha realidade. Eu entendi que quando eu desdobrava, eu trabalhava. Então, essa era a minha característica, eu construí esse corpo com essa capacidade, com essa sensibilidade extremamente ampliada. Quando eu fiz isso, naturalmente, a minha vontade de beber desapareceu. Eu não fiz força, eu não tinha mais vontade. E isso faz 8 anos. Aí eu entrei num processo profundo de conhecimento, tanto de trabalhar a meditação há 8 anos, o trabalho energético e espiritual e todos os desdobramentos que vieram disso, né? De todo o aprendizado. E aí, nesse processo, eu mergulhei fundo, né? E aí, comecei a estudar muitas coisas, e aí surge uma metodologia que é o humanoterapeuta, que é trabalhar as suas, que a gente chama de mediunidade, mas que na verdade são sensibilidades que todos nós temos, e cada um tem uma capacidade de percepção, clareaudiência, clarividência, sensibilidade, desdobramento, incorporação, enfim, e todo mundo está já fazendo isso de certa maneira, só que a gente pode fazer isso de maneira consciente. E aí surge o humanoterapeuta. E aí, quando eu digo isso, eu preciso mostrar isso para o mundo. Eu preciso levar isso para todo mundo, porque tem muita gente sofrendo igual eu e nem imagina que isso exista. Entendi. Mas ela falou tudo isso para contar como é que a gente conheceu, né? Aí a gente queria mostrar isso para todo mundo, porque se isso aconteceu com a gente, mais com ela, né, no caso, a gente queria mostrar isso, e a nossa ideia era montar um espaço terapêutico para mostrar isso para todo mundo. E surgiu na época uma oportunidade da gente ir com um casal de amigos fazer isso na Espanha, em Madrid. A princípio, aí nós fomos para Madrid. Aí a gente foi com a ideia na cabeça, assim, sabe? Tipo um ano sabático, assim, ó, vamos vender tudo que a gente tem, que agora nós vamos para Madrid e nós vamos tentar a vida lá em Madrid. Até então, a gente nunca tinha visto ele. Você não conhecia, eu não te conhecia ainda. Total. Aí vamos para Madrid. Foi em que ano? Final de 2014.
Final não, começo, final de 2014. Aí a gente vendeu tudo que a gente tinha e vendeu tudo mesmo, assim, sabe? Foi desde talher, copo. Tudo que eu tinha dentro de casa, precisava fazer dinheiro para poder ir. Eu fiz um grupo no Facebook, convidei um monte de amigo. Aí eu via, por exemplo, o jogo de talher custava, sei lá, R$500. Eu vendia por 150, sabe? E aí foi tudo. Televisão, carro, tudo, nós vendemos tudo. E aí a gente foi para lá com a ideia a seguinte. Era um casal de amigos e a menina também tinha passado por processos parecidos com o meu, então ela também tinha esse objetivo, trabalhava em grandes empresas e aí estava infeliz e entrou nesse processo de conhecimento. E ela, o namorado dela morava na Espanha, ele era um português da Espanha. Então, foi tudo organizado, a gente estava bem amigo, a gente ia para lá, ele ia montar esse espaço, eles iam casar e nós seríamos contratados, de certa maneira, para a gente poder. Estava tudo organizado. E aí, chegamos lá, uma semana e meia, mais ou menos uma semana e meia, uns 10 dias, mais ou menos, eles iam casar. No dia antes do casamento, ele resolveu que ele não queria mais casar. Que ele não sabia se era isso que ele queria para a vida dele. E aí a gente caiu, né? Que isso? Como assim não sabe se quer casar? Igual aconteceu o ditado que o Mike Tyson fala, que todo mundo tem um plano até tomar a primeira porrada na cara, né? Aí a gente tomou a nossa primeira porrada na cara. E aí, como é que a gente ficava? E aí, agora... E ele ligou para mim e falou, eu já saí daí da casa... Você não vai embora? Tipo, da sua casa? E a gente tava na casa dele. Aí eu tava na casa dele. Eu falei, não, cara, eu vendi minha vida inteira para vir para cá, eu vou ficar aqui e pelo menos tentar. Aí nós ficamos um tempo lá. Eu falei assim, caiu o nosso mundo. Eu falei... E ele voltou? Não, ele ficou lá. Ele acabou voltando com a menina, com a mulher lá. Depois. E a gente tava morando na casa dele, né? E aí, a princípio, a gente ficou lá um tempo. Resumindo, torramos nosso dinheiro, porque ganhar em real... ganhar não, pegar o dinheiro que você tem em real e gastar em euro foi rapidinho. E a gente, aí no finalzinho, a Andresa me mostra assim, Rodrigo, dá uma olhada aqui aqui na internet, vê, esse cara tá falando de marca digital, é legal o que ele tá falando. Aí eu dei uma olhada lá, né, e eu sou sempre meio desconfiado. Aí eu falei, legal, depois a gente vê isso aí. Aí eu vi de novo. E aí eu vi duas citações que falavam de você. Uma foi o Roberto Chiniachik, que ele comentou, ele falou num evento seu, ele só falou alguma coisa de você assim no evento, e apareceu um teaserzinho falando dele. E antes de ir para a Espanha, eu dava aula para os filhos dele. Eu sou professor de educação física, de formação, e eu dava aula para eles. E aí eu falei, não, eu conheço os dois filhos, conheço... o pai, eu sei que ele não ia recomendar alguém por, sei lá, eu não te conhecia, não conhecia nada, ele não ia recomendar alguém só por dinheiro ou por algum negócio. E aí aquilo ficou na minha caixinha de observação. Aí depois eu vi um depoimento de um professor meu da pós-graduação, que trabalhava na época com tênis, que estava no grupo que a gente está hoje, que chamava Arthur Monteiro. Ainda chama, hein? Ainda chama. Por incrível que pareça, as nossas Monteiro vidas... é faixa preta também, né? A gente se cruza em várias vezes. E aí ele foi meu professor na pós-graduação e eu vi o depoimento dele. Trabalhava com a seleção brasileira de tênis. De tênis, preparador físico. Sim. E ele foi meu professor da pós-graduação de treinamento esportivo. E naquela época eu treinava pessoas para fazer o Ironman. E ele ia lá para Florianópolis, tal, eles corriam, pedalavam, e eu treinava essa galera. Eu tinha uma equipezinha que eu treinava eles. E aí eu falei, pô, legal, então eu vou começar a assistir. Aí eu comecei a ver, e na época lá a gente não tinha muito o que escolher, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha largado minha profissão, larguei tudo, e a gente não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, marketing digital, é isso que eu vou fazer agora. E aí eu não pensei muito, a gente comprou o curso, na época eu tinha meu apartamento, a única coisa que a gente não desfez foi nosso apartamento aqui em São Paulo. E aí eu tinha um aluguel do apartamento, né? Tava alugado.
Aí eu ainda peguei um dinheiro emprestado com a minha sogra, porque eu não tinha todo no cartão, meu cartão não dava para passar todo o fórmula. Aí eu peguei um pouco de dinheiro emprestado com a minha sogra, ela depositou na minha conta e eu acabei pagando lá. E era mais ou menos assim. A gente estava lá e aí não tinha mais como ficar lá. A gente tentou pelos 3 meses que a gente tinha visto só de turista e enfim, não dava para ficar. E eu falei, eu não vim aqui, eu quero fazer o que eu vim para fazer. E eu vou voltar para o Brasil e agora a gente precisa dar um jeito. Só que esse trabalho que eu faço, você não manda currículo, né? Você não fala assim, olha, vou mandar um currículo de terapeuta holístico para ver se essa empresa me contrata. Isso não existe. E a empresa Imagina que eu trabalho saído. Imagina você contando a história. É o seguinte, fiz uma apometria, sofri um desdobramento. Não existe. Olha, que quando a gente fala isso para brasileiro, que brasileiro tem espiritualidade, tem um centro de Umbanda a cada esquina, disso, praticamente. Né? Se brasileiro já é complicado, você imagina para o espanhol. Assim, o máximo que eles entendem é assim, o cara tá com depressão. É muito mais complicado. É muito mais complicado. E aí, eu falei, eu quero. Aí eu vi, né? Eu vi o vídeo e eu fiquei doida. E ainda bem que fui eu que vi. Por quê? Como a gente tinha um pouco de dinheiro, não tinha sobrado muito. Eu já estava na época de voltar para casa. Então eu tinha que voltar, tinha um pouquinho. E assim, eu falei, cara, mas eu tenho que comprar isso. Se tivesse vindo dele, eu ia falar, você tá louco, que vai comprar? Não tem dinheiro, não vai gastar essa grana? Você tá maluco? Ainda bem que fui eu que vi. E aí eu fiquei louca, é isso. E a gente, então, comprou lá na Espanha na ainda. época a gente tinha a opção de... Eu estava fazendo um curso para trabalhar num hotel lá, eu nem sei o que eu ia ser lá no hotel. Qualquer emprego para mim estava bom lá na Espanha, porque é difícil ficar. E aí eu estava fazendo um cursinho para arrumar um emprego no hotel, não sabia nem se ia ter emprego. E custava mais ou menos, era uns 1.500 euros, mais ou menos. Era na época quase o valor do Fórmula. Aí eu tive a opção de escolher, né? Ou comprar o curso e ficar aqui. Aí a Andresa falou, não, mas eu não vim até aqui na Espanha para ser dona de casa. Ser dona de casa eu fico em São Paulo, não preciso vir para cá. Eu vim aqui para montar clínica e tudo mais. Aí, tá bom, então vamos voltar. Aí nós compramos Fórmula e voltamos. Com Fórmula. Com a mão na frente e outra atrás. E o login e senha do Fórmula. E o login e senha do Fórmula. Mais ou menos isso. Isso que a gente tinha. Isso que a gente tinha. E a gente não ia para casa para voltar. A gente não tinha nem cama para dormir. Meu pai comprou uma cama junto com a minha sogra. Eles ficaram sabendo que a gente estava voltando, compraram uma cama e colocaram para a gente dormir, porque a gente não tinha nem casa, minha casa estava alugada. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha... Isso foi em meio de 2015. Eu tinha 40. Incrível, né? Você com 40 anos, e aí 37 e indo do zero sem a cama. Sem a cama. A sogra e o sogro, né? O seu pai e a sua sogra comprando. Sensação de que, putz, fizemos merda, né? Deu errado o negócio, né? E a sensação era essa, deu errado. A sensação que a gente tinha é que a gente tinha feito a cagada da vida. Ou era atacado ou era cagada, era uma das duas, né? Aquela. Engraçado, né? Me lembra de voltar nessa cagada da vida, porque a gente vai falar um pouco sobre ela. Daqui a um pouquinho, eu acho que a gente vai voltar. Mas e aí? Vocês têm o login e a senha, já tem uma cama na casa de quem? Dos pais dele. Meus pais. Seus pais. Tem uma cama na casa dos pais. Estava revezando quem ajudava. A sogra emprestava o dinheiro, o pai dava uma cama. E como é que foi? E aí, o que aconteceu? Aí eu tinha a opção de pedir o meu apartamento de volta, mas eu tinha um pouco do que eu entendi era um pouco de mim, né? Já me reconhecia um pouco. Eu falei, o meu medo, ele me consome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar morando de favor aqui na minha sogra. O dinheiro do aluguel do apartamento, eu vou alugar um espaço pequeno para começar a trabalhar. Então, eu sei que o dinheiro do aluguel eu vou ter, para o meu medo não me corroer. Okay. Qual é o seu medo? O medo de não ter o dinheiro para pagar o aluguel. Eu sempre tive o medo de não ter a grana, de não dar para nada. Esse era o meu maior medo, de não ter... de não ter grana, de passar fome. Era um medo louco, não fazia sentido, mas ele existia. E aí eu falei, eu vou hackear esse medo, eu vou me proteger de mim mesma. E aí eu fiz isso. E aí a gente alugou um espaço
e começamos a usar bases, estudava fórmula, mas eu não tinha... Onde era o espaço? Em São Paulo. Aqui em São Paulo, na Zona Oeste. No Jardim Bonfiglioli. E era que tamanho? Você lembra? Era uma sala de 30 metros quadrados, a gente pagava R$1.000. E o nosso apartamento estava alugado na época por, sei lá, acho que era 1.400, 1.200, uma coisa assim. Era isso. Então a gente meio que não precisava pagar o aluguel. Aí a gente contava como se aquela sala fosse grátis pra gente. Na nossa cabeça, entendeu? Entendeu? E aí alugaram a sua salinha. Alugamos a salinha e assim, vamos começar a estudar. Aí a única coisa que eu sabia no começo era o seguinte, eu precisava fazer lead, que é uns cadastros, né, no nosso mail. Eu não tinha. Eu precisava fazer alguma página para capturar esses leads. E eu nem pensava em lançamento, porque isso que eu estava meio... Na época, bem no comecinho, estava um pouco distante para a gente. Falei, eu vou fazer os meus atendimentos, vou fazer as terapias, que é o que eu sei fazer. E aí, vou usar a fórmula para gerar cliente, porque eu tenho que pagar boleto. No começo foi foi mais ou menos isso. Aí o que a gente fez? Bom, a gente precisa começar a ser visto, né? Aí, primeiro, fizemos uma página no Facebook, eu lembro que foi num domingo, e criamos uma página, tinha 0 seguidores, né? E aí eu falei, a gente precisa ir dormir hoje com pelo menos 100 seguidores. Deixa eu só escrever uma data. Isso aí começou quando? Essa jornada começou quando? O primeiro espaço, o aluguel do primeiro espaço? Começou agosto de 2015. Agosto aí, de 2015 você começa. Criamos uma página no Facebook e tal, chama Espaço Humanidade, e eu falei, a gente precisa ter pelo menos 100 seguidores. A gente vai dormir hoje com 100 seguidores, eu preciso disso. Falava para minha mãe, compartilha com as suas amigas, dá um jeito, dá um jeito. Aí a gente foi dormir na época com... Tudo feliz a gente foi. 115 seguidores tinha, feliz. né? 115, nossa, conseguimos, 115. A gente foi dormir com 115 seguidores. Aí o negócio foi crescendo, Aí nós começamos a gravar os vídeos, que era a orientação, e a gente precisava de lead. Preciso de cadastro, porque essas pessoas precisam me ver, porque eu preciso ter cliente. E aí começou que a gente faz, uma das partes do trabalho, é um trabalho com radiestesia, onde a gente identifica pontos importantes do que aconteceu na vida da pessoa. Então, eu vou te fazer um trabalho terapêutico. Segura aí, que só para a galera que não é tão terapeuta quanto eu, humano-terapeuta, em um parágrafo, o que é radiestesia? Só para o pessoal... Radiestesia é um trabalho que a gente faz com o pêndulo, né? Um negócio parecido com isso aqui, ó. Essa aqui é uma mesa de radiestesia. É um equipamento. É um equipamento que a gente... E aqui eu tenho uma régua em que eu posso medir. Então, eu entro em contato com a energia do Érico, coloco o Érico aqui, com a sua autorização você vem, eu identifico aqui, então você me trouxe um problema. E eu pergunto, em vez de eu fazer uma terapêutica inteira com você, uma vida inteira, eu identifico aqui. Identifico uma idade. Identifica com um pêndulo, né? Com o pêndulo, eu pego a radiestesia, cara, que entro coisa na sua louca. energia. É muito louco. Eu pego a sua energia e falo assim, o que aconteceu quando você tinha 13 anos na área de relacionamento afetivo íntimo? Em vez de eu fazer toda uma busca, eu vou no ponto. Basicamente, ele te dá uma indicação de onde ele me dá uma indicação, aí eu vou com você. O nosso trabalho começa com uma consulta, né? Uma consulta que a gente usa esse equipamento para fazer a consulta com a pessoa. Saquei. E aí, na clínica, você precisava de lead, você fazia essas paradas com radiestesia e... O que eu comecei a fazer? E aí eu comecei as pessoas entravam no Facebook, a gente fez um anúncio, onde as pessoas entravam e eu falava, se você quiser, eu vou fazer uma avaliação prévia, gratuita, e eu vou mandar um vídeo para você da sua avaliação. Foi a loucura da vida. Mas foi assim que começou. A pessoa mandava e eu tinha o cadastro. Poucas pessoas sabem disso. Nome, data de nascimento e e-mail. E aí eles entravam e eu fazia avaliação. O Rodrigo gravava um vídeo que tinha que ter 1 minuto para não ter que ser muito difícil. E eu falava, oi, Érico, tudo bem? Você mandou o seu link, eu vi aqui que aconteceu alguma coisa quando você tinha uns 13 anos na área de relacionamento afetivo, está desequilibrando seu campo espiritual ou seu campo emocional. É importante que você procure o local da sua confiança para você trabalhar isso. E encaixava isso em 1 minuto. E mandava. Mas se você quiser mais informações, você pode marcar uma consulta, uma coisa assim. Foi uma coisa mais ou menos assim. 50. E aí eu gravava pelo meu celular e ele conseguia comprimir o vídeo, então por isso que tinha que ser rápido, porque senão não dava para enviar por e-mail, voltava o e-mail, né? Então eu enviava um vídeo, eu baixava a resolução, tinha que ser rapidinho, ele comprimia e enviava. Aí a gente fazia isso 20, 30 vezes
por dia. Por dia. Então, a gente tinha 30 leads por dia. Era a lead mais cara em termos de tempo e trabalho para a gente, né? Porque tinha que gravar, ela tinha que fazer a consulta, tinha que gravar o vídeo e mandar para a pessoa. E a gente fala de leads, né? Um cliente em potencial, um candidato a cliente, que não virou cliente ainda. E aí, de cada 100, quantas pessoas batiam na porta lá do Humanoterapeuta? Aí algumas pessoas batiam lá e falavam, como que ela sabe disso? Como que ela sabe que aconteceu exatamente isso no dia que, sei lá, me separei, ou meu pai morreu, alguma coisa assim. Como é que ela sabe? Aí ela vai lá e marcava a consulta. Aí o negócio começou a andar. Você tinha os números de quanto você mandava, para quantas consultas mais ou menos fechavam? Eu mandava 30 por dia. A gente mandava 30 por dia. Sei lá, eu não tenho exatamente esse número, porque as pessoas iam chegando e na época era tudo meio na mão mesmo, né? A gente não Mas tinha eu penso que assim, eu penso que perto de umas 50 vídeos que a gente mandava personalizado, falava o nome da pessoa direitinho, se um virasse consulta. Uma consulta e entrasse, e aí depois da consulta eu tenho que fechar o tratamento. E aí a gente fez isso por um tempo, era o jeito. Mas chegou uma hora que eu não aguentava mais, mas eu juro, eu fiz... Mais de 2.000. Mais de 2.000. Foi mais de 2.000 leads, assim, sem gastar R$1, porque eu comecei, na época, publicando em grupos. Eu entrava nos grupos lá de espiritualidade, publicava isso, e chegava algumas leads lá, e a gente fazia o vídeo e mandava para ela. No comecinho, bem no comecinho, era assim. E aí a gente começou a formiguinha. Bem formiguinha. Mas aí começou a virar, o aluguel pagava, aí começou a coisa começou, pelo menos, morrer de fome eu não ia, que era meu medo. Aí chegou uma hora que a Andresa falou, eu não aguento mais gravar vídeo, assim, desse jeito. A gente precisa arrumar um outro jeito de chamar as pessoas. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer as consultas, o pessoal achava, e foi uma coisa que aconteceu, foi sim, aconteceu mesmo, não foi totalmente planejado. O pessoal falava assim, nossa, que legal isso, me ensina a fazer, eu quero aprender. E aí, dessas consultas todas que eu fiz, eu formei a primeira turma de um curso presencial que devia ter umas 13 pessoas, que eu comecei a ensinar um pouquinho do que eu fazia. Não tinha estrutura ainda. Aí vem a ideia de montar a estrutura inteira e fazer o curso. É engraçado. Antes da gente falar do curso, como é que chama o curso? O curso chama Humanoterapeuta, que ensina você fazer essas paradas que você estava fazendo. Mas assim, tem uma parada que você tem... O lançamento dessa primeira turma, como é que foi? Foi segundo a fórmula? Foi só sobre os princípios ou você foi seguindo a parada? Não, aí foi o seguinte, aí eu já fui me aprofundando no fórmula, e lá dentro do fórmula tem um lançamento que é o mais simples possível, que chama lançamento relâmpago. Exato. Aí eu falei, é esse aí que eu... Não precisa gravar vídeo, não precisa fazer nada, é esse que eu vou fazer. 4 e-mails, é isso aí. Aí eu fui nele. E foi ele que gerou os 13 clientes? Não, os 13 clientes começaram com as leads. Aí eu comecei a fazer assim, aí já tinha uma quantidade, sei lá, mais de 2.000 leads lá que a gente fez, a gente já tinha uma quantidade de leads que na época eu me gabava que eu tinha 2.000. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa com eles, que lead, eu aprendi com vocês assim, lead dentro do e-mail marketing, se você não fizer um lançamento, é a lead mais cara do mundo, né? Eu preciso monetizar isso. É perecível. Aí eu fiz acho que uns 2 ou 3 lançamentos relâmpagos, vendendo o quê? A consulta dela. E aí eu vendia as consultas e vinha assim, sei lá, 20 consultas, 30. Eu faturava assim, nessas consultas dava, em termos de grana, dava uns 5.000, sabe? Pra gente era muito dinheiro. E aí a gente começou a fazer, fiz uns 3 desse. E nesse meio tempo a gente começou a gravar o curso do Humanoterapeuta, que na época todo mundo pedia, a gente começou a fazer ele de forma presencial, né? A gente começou a dar ele de forma presencial. Já aquela salinha já não cabia mais. A gente teve que ir para um outro lugar. E a gente Quanto custava na época? Ele custava R$330 por mês, eram 12 parcelas de R$330 por mês. Isso era o curso que te dava em 12 finais de semana, né? Um por mês. Um final de semana por mês, dava uma receita recorrente de 1 ano. Então a coisa começou a ficar E a gente melhor. Começou ele com 30 alunos já. Foi legal, já começamos bem. Com 30 alunos. Aí a gente sai daquele espaço pequenininho e vai para um espaço maior.
Aí, nesse espaço maior, a gente topou. Era assim, era uma casa maior e no fundo tinha uma casinha. E ó, por enquanto vocês estão bem agarrados no físico, ainda não viram digital. Não tinha nada online. A gente usava a base o máximo que era online do raciocínio, um pouco do online, para gerar um movimento. Então, eu fiz alguns alunos, esses alunos queriam aprender, eu estruturei de forma presencial os 12 encontros, e aí ofereci para eles. Nisso, juntou 30 alunos, a gente não cabia na salinha, mas como eu já sabia que 30 alunos, se eles me pagassem todo mês 330, eu tinha uma recorrência. Sem saber, né, de recorrência, mas eu acabei fazendo sem saber. Para ir para um outro lugar maior. Aí a gente sai da salinha, em 6 meses, nem 6 meses da primeira sala. E aí a gente vai usando toda a base do Fórmula, foi todo o raciocínio, o entendimento, o pensamento, te acompanhando, tentando pensar de uma maneira maior, assim, escalar, pensar, embora não fizesse o lançamento ainda. Mas foi 6 meses isso. Gravamos, fomos para outra casa. Nessa outra casa, a parte da frente, que era a casa grande, a gente fez o espaço e fomos morar no fundo, na casinha do fundo. Mas pelo menos a gente já tinha uma casa. A gente optou por de novo, prevalecer o negócio, a nossa vida. Fomos morar na casinha do fundo, começamos a dar esse curso, aí eu tinha ele estruturado, e aí nós começamos a gravar esse curso. Gravar era bastante, tem umas 150 horas, demorou um tempo para a gente porque não tinha, assim, gravar. Tempo de gravar, porque a gente trabalhava de segunda a segunda, e para gravar um curso a gente precisava parar, ajustar a câmera, áudio, não é uma coisa simples que você faça em 10 minutos, tô gravando. Então a gente ajustava tudo, então não dava para fazer assim, entre uma consulta e outra a gente grava. Não. A gente precisava de pelo menos umas 4, 5 horas para gravar alguma coisa, né? E aí demorou. Aí a gente foi gravando. E na minha cabeça, assim, não é possível que eu comprei o Fórmula de lançamento e eu não vou fazer um lançamento online. Eu preciso fazer. E eu já vinha no evento ao vivo de você, né? O seu. Eu já vinha desde 2015. 2015, esse é 2016. E eu estava indo para o 2017. Sim. O 2017 também. Eu estava indo para lá e falei, eu preciso lançar alguma coisa. E todo mundo pedindo manoterapeuta online, porque a gente fazia o presencial e todo mundo pedia online. E aí a gente gravou ele inteiro. Terminamos de gravar quase agosto, mais ou menos, de 2017. E aí a gente faz um lançamento interno em 2017, setembro de 2017. E aí foi assim, umas 4.000 leads, mais ou menos, 4, 5.000 leads que eu fiz. E a gente fez... eu conto como o nosso primeiro lançamento, né? Porque tem os lançamentos relâmpagos, mas esses aí eu nem conto como lançamento, porque foi uma coisa muito pequenininha e não era um produto hoje digital, eu não conto neles como lançamento. E aí a gente fez 70 alunos, deu 139 mil reais. Primeiro 6 em 7. Foi o primeiro 6 em 7. Que massa, hein? Foi daí que eu falei, agora eu vou no evento ao vivo, vou subir lá no palco, ganhar o troféuzinho e tal. E ganhou? Ganhamos o troféuzinho. Que massa. Fotinho, tudo certo. Então tá bom, é interessante. Então ali a gente vê em agosto de 2017, depois de toda essa saga, uma saga, né? Dava para escrever uma novela. Se um escritor vê isso, dava para escrever uma novela. Dito tudo isso, como foi a progressão do 139 para onde você está? Como é que você foi evoluindo os seus lançamentos? Qual foi o próximo lançamento? Quanto ele fez? Aí eu comecei... Aí foi assim, a gente fez esse lançamento em setembro. Tava outubro, novembro, dezembro, a gente foi pro evento ao vivo. E eu fui para lá para entrar num grupo de mentoria. Eu falei, eu quero entrar num grupo de mentoria. Eu sabia que existia o seu grupo que chama Platinum, Titanium. Eu falei, mas isso aí é para os caras bem grandes, eu não tenho esse calibre. Eu queria um grupo de mentoria, eu queria entrar num grupo de mentoria. Aí você veio com a oferta lá, que você começou o Insider, né? Foi o começo, né? Foi o começo. E aí você fez lá o pitch.
E aí o lucro que a gente teve com o lançamento o lucro que a gente teve com o lançamento foi mais ou menos o valor que eu paguei para entrar no Insider. Fala para eles qual o valor que você pagou para entrar no Insider. Eu paguei R$75 mil. Que entramos os dois. Era vocês dois, né? Era nós dois, Era 139 mil. Você tira a nota, tira a comissão, tira isso. Era mais ou menos isso. Aí eu falei, não, Deus, não vamos fazer isso. Não é possível, Deus. Mas se a gente fez isso aí para entrar no jogo, por que a gente vai sair do jogo agora? A gente tem que entrar. O lançamento que fez isso. Aí, ó, dito tudo isso, uma coisa é você ter uma mentoria personalizada, outra coisa é você ler um livro ou fazer um curso, são coisas diferentes, né? E era a primeira edição do Insider, que era a primeira vez que eu estava lançando uma mentoria, eu nunca tive uma mentoria. A principal pessoa era 50 mil, e se entrasse mais uma pessoa, era metade. Era metade, né? Então, todo o nosso lucro do primeiro lançamento, a gente colocou nisso de novo. Colocamos lá. Aí nós entramos e aí, na época, você fez um básico, né? Para quem está começando, e um avançado para quem já tinha feito 6 e 7. E a gente só tinha feito né? E aí a gente entrou lá. Eu lembro que na época a gente foi tomar... a gente foi para um lugar, no meio do evento, né? Tomar, acho que almoçar e tal. E eu vi gente pra caramba. Eu falei, gente, quanta gente que tem aqui, todo mundo falando de lançamento. Aí eu me senti o mais porcaria dali. Eu falei, meu, o que tem de gente aqui? Sempre, porque a gente sempre se sente o mais... E aí a gente sempre a gente sempre se sente assim. E aí a gente foi fazendo. Aí no começo do ano a gente já implementou mais um lançamento, deu um pouquinho mais, deu perto de 200 e poucos mil reais, deu 100 e poucos anos, eu tenho os números aqui. E aí a gente foi fazendo a gente aprendeu lá no Insider que existia um lançamento na época que chamava Passariano, que é basicamente, aí para quem não sabe, é um lançamento que assim, você tem uma quantidade de pessoas na sua lista que querem comprar o seu produto, só que o seu produto, quem faz lançamento, não está disponível toda hora. Só que eles querem comprar. E aí você avisa eles que você vai abrir inscrição uma semana depois, e abre a inscrição. Basicamente é isso. Então, é bem mais simples do que parece, apesar de que é um simples que não é fácil, porque vocês já estavam prontos. Uma coisa que acontece é depois que você está na faixa marrom, você esquece o que te levou até lá e tudo fica mais simples, que não é simples. Mas aí, você fez esse lançamento e aí, como é que foi? E aí, na minha cabeça, assim, Passariano só serve para o Érico, para os caras grandes, para a gente não serve, a gente não tem essa audiência toda. E, bom, enfim, aí eu falei, tô aqui, vou testar isso, né? Aí nós testamos, eu investi R$800 no primeiro lançamento, porque eu nem sabia fazer direito. Eu investi R$800 de leads e a gente fez 159 alunos, deu R$257 mil, com R$800 de investimento. Tá começando a pagar a pizza essa mentoria, não tá começando a pagar a pizza. O que era caro talvez não seja tantas, mas vamos continuar, essa história é interessante. E aí eu fui indo, aí eu fiz mais eu fiquei viciado em lançamento passariano, né? Normal. E aí uma hora você falou assim, não entra nessa, porque só o lançamento passariano chega uma hora que não vai funcionar mais, você precisa alimentar isso. É que nem a cerveja para Andressa Molina, funciona no começo, mas se exagerar... Aí o ideal... Vamos meditar, vamos fazer a apometria, né? Não, é sério, porque mentorar uma pessoa da faixa marrom para faixa preta é um controle de energia. Não, é um controle de energia. E aí eu falo assim, calma, tubarãozinho. Tem uma piada do tubarãozinho, que eu acho que eu não tenho permissão para contar aqui ao vivo. Mas calma, tubarãozinho, vai com calma. Calma, respira fundo, Anakin Skywalker, porque tem um jeito melhor. Aí você continua o treinamento, né? Sim. E uma das coisas que a gente fez em 2018 e 2019 foi a gente meio que emendou um lançamento no outro. 2019 foi 2018 basicamente o ano inteiro e 2019 também. A gente terminou um lançamento, a gente tinha 2 produtos, né? A gente tem 2 produtos, tem o Manoterapeuta e tem um produto de radiestesia que é só para ensinar radiestesia, não é para fazer todo o processo, chama Radiestesia na Prática. Excelente, 2 produtos.
E eu tenho 2 produtos. E eu alternava esses produtos. Então, quando eu terminava um lançamento de uma turma do Manoterapeuta, na segunda-feira, eu fechava o carrinho domingo, segunda-feira a gente já começava a comprar lead do lançamento do Radiestesia na Prática. E a gente fazia Radiestesia na Prática e eu fiz isso o ano inteiro. E aí deu... basicamente um lançamento por mês, a gente fez 10 lançamentos. Só teve 2 meses que a gente não fez lançamento, em 2018. E fechou aquele ano em quanto? Aquele ano a gente nunca tinha feito um lançamento de 7 dígitos, né? E esse 2018 também não fizemos. Só que no montante dos lançamentos, a gente fechou o ano com 3.200.000 em 2018. Ah, peraí, 3.200.000 em 2018. Isso é pós-mentoria, certo? Em 2017, sem mentoria nenhuma, essa mentoria cara que existe, vocês fecharam quanto em lançamentos? 2017 fechamos menos de 1 milhão, foi 800 e poucos mil. Então tá bom. Pagou a pizza. Pagou a pizza. Pagou a pizza. Mas a pizza não para por aí. Aí vocês viraram faixa preta, né? Sim. E aí começa a saga dos dois de novo, né? Porque agora que vocês estavam ficando as pessoas mais bonitas da mesa, os mais espertos, os mais almejados, a minha missão é trocar de mesa. Porque onde você é o mais esperto da mesa, você está na mesa errada. Aí você convidou a gente, foi até uma análise que você fez do nosso lançamento, um dos, né, do Manoterapeuta, e aí você falou, a gente não sabia de nada, porque na minha cabeça só vai para esse grupo do Platinum quem faz 7 dígitos, quem não faz, não entra. Aí você falou, não, mas quem consegue fazer 2 milhões de reais pode entrar. Aí por ano. Por ano. Só que daí eu já tinha feito, aí era mais ou menos setembro, outubro, mais ou menos. Aí eu falei, nossa, mas nós já fizemos isso. E aí você me convidou ao vivo, assim, como você está agora. Aí a gente manteve a linha, né? Ah, tudo bem, nós vamos analisar, tudo. Mas depois eu acabou lá e falei, caraca, Andressa, nós vamos pro Platinum, a gente conseguiu. Não sabia, né? Que massa. Aí a gente foi 2018. 2018, a gente foi pro Platinum. Desculpa, final de 2018, certo? Final de 2018, começo... Okay. Isso. Final de 2018, Final de 2018. E aí é a hora de, como diria, progredir nos graus da faixa preta, né? Um negócio de 2 milhões para um negócio maior. E 2019, eu vou resumir 2019 rapidinho para vocês, até para a gente ter umas outras sacadas também. Quanto vocês fizeram em 2019? Só para o pessoal entender. 11 milhões. 11,5. 11 milhões e meio. Então, e para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas para quem fazia 3.2, triplicar, é massa e é bom saber. Agora é o seguinte, vamos fazer uma pequena análise aqui, eu gosto de fazer essas análises. E eu quero comparar... peraí, não, vou chegar lá. Lembra da cagada da vida? Foi que você falou da cagada da vida. Me lembra de chegar lá de novo, porque eu acho que tem uma grande sacada naquele ponto de inflexão da vida de vocês. Mas vamos lá. O que é diferente de vocês na Humanoterapeuta de 2019? Se isso é uma empresa que está faturando 11, vou chamar de mais de 10, porque a gente é tudo mais de 10, para o Humanoterapeuta de 3.2. Você tem alguma coisa que você consegue distinguir, que você faz diferente num contexto de lançamentos? Porque é diferente faturar 11 e faturar 3. Faz diferença. Dá para comprar um carro com a diferença, né? Dá um bom carro. Dá para comprar uma casa. Dá para comprar uma casa. Uma das diferenças, assim, é a quantidade de alunos que a gente faz, cada turma, né? E porque o primeiro lançamento, em 2017, a gente fez 70 alunos. Hoje, o último lançamento, a gente fez mais de 1.700 alunos. Mas por quê? De onde vem esse diferencial? O que você olha para trás? Agora, tudo fica muito óbvio, é difícil de olhar para trás e ver a diferença. Mas os números são muito diferentes. De onde vem a diferença? Qual que é a sacada que vocês sabem em 2019 que vocês não sabiam em 2018? Olha, o que eu acredito que mudou muito foi o fato de que a gente aumentou muito. Então, quando começou
a estratégia de fazer muitos vídeos, porque antes, quando a gente começou, era um vídeo por semana, a gente fazia 2 vídeos por semana. Quando a gente começou a aumentar a quantidade do conteúdo, e a gente fazia os vídeos curtos, né, que são os Nutellas, os pequenininhos, isso deu um boom. E aí, acho que a grande sacada é que a gente tem um espaço físico ainda hoje, eu tenho uma clínica que atende, eu formei terapeutas, esses terapeutas atendem na minha clínica. Mas eu continuo trabalhando, então tem tanto online quanto físico, então eu continuei dando curso, eu continuei trabalhando, e isso fez com que a gente pudesse, ao invés de criar só o conteúdo, que era uma coisa difícil para mim, do que eu vou falar hoje? Era difícil, eu comecei a documentar, né? Então, eu estava lá dando um curso, uma palestra, uma conversa, um tratamento, algumas coisas, e a gente começou a documentar tudo. E aí saiu, eu acho que o grande lance é sair a Andresa de verdade. Assim, a Andresa que de repente solta um palavrão, a Andresa que de repente fala, mas que merda! E aí isso virou, eu acho que isso mostrou o que eu sabia, foi mais fácil de mostrar de verdade. A Andresa de verdade, que assim, no meu mundo espiritualista, todo mundo acredita que trabalhar com espiritualidade não tem que ser zen, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, tem que falar baixo. E eu não concordo. Mas tem que ser o André Lima. Então, mas o André Lima é o André Lima, não é a Andresa, é a Andresa. E o que eu prego é que as pessoas têm que ser exatamente o que elas são. Porque quando você tenta ser outra coisa, você vai entrar numa dor. E aí vai desencadear um monte de problema. Então, assim, pode até ter gente que não goste, mas eu tenho que ser o que eu sou. E ali eu podia ser o que eu era. Então, as pessoas se reconheceram... Você estava documentando. Então, as pessoas se reconheceram na espiritualidade, sem precisar subir aos céus, entendeu? Poder ser humano, um humano terapeuta. Uma pessoa que reconhece, que tem uma dor... E eu sempre falo que assim, a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Esse é o meu maior slogan, que assim, porque eu sei tudo da minha dor, mas eu sei também que dá para sair dali. Então, quando eu vejo o outro com uma dor parecida com a minha, eu sei que ele tá ruim, eu sei o que ele tá sentindo, e eu sei que dá para sair dali, porque eu saí. Então, eu tenho a força para ele. Então, documentar isso fez eu ser Andresa. E eu acho que ser a Andresa e colocar isso na internet é o que eu acredito, ou alucino, que foi um grande lance. Muito conteúdo, sendo exatamente quem eu era. Então, desconstruindo, sim, conteúdo, sim, volume, e o volume foi possibilitado pela documentação ao invés da criação. Que é o que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estou documentando uma conversa com vocês. Isso. Eu tinha uma crença que, assim, eu fazer 3 vídeos por semana. Se eu fizer um vídeo todo dia... eu vou pegar a minha audiência e dividir todos esses dias e eu vou ter as mesmas pessoas, só que eu tinha essa crença, sabe? Eu falei, até quanto eu fazer mais conteúdo, eu atinjo mais pessoas, ou eu diluo e eu fico com pequenos conteúdos, todos os conteúdos sem visualização, com pouca visualização, né? Eu tinha essa crença. E aí, lá no grupo, né, do Platinum, falando, acho que com você estava meio que vendo o nosso lançamento, logo no comecinho, né? Foi o primeiro encontro que a gente chegou lá. E aí você falou, não, faz mais um conteúdo, tem que fazer mais conteúdo, um por dia. E o Mairo Vergara também falou pra gente, falou, não, cara, você é louco, faz. Dali, eu peguei meu celular na mesa mesmo, mandei pra minha editora, que ela deve estar assistindo a gente aí, mandei pra minha editora e falei, de hoje em diante, a gente tinha a frente, né, de vídeos, né? De hoje em diante, sai um vídeo por dia. E na época a gente nem falava de raiz ainda, né? De conteúdos longos, né? Faz um vídeo por dia, solta um vídeo por dia na internet. Dali para frente começou a sair, daquele dia em diante, começou a sair um vídeo por dia. E isso aí cresceu muito a nossa audiência. Engraçado. É engraçado que uma das vantagens do Plat, do Faixa Preta, às vezes é o exemplo. Eu posso falar para você, aí você escuta uma vez. Só que você vai ter que, principalmente se a coisa for desafiante, uma vez não vai ser o bastante. Você vai ter que escutar uma segunda vez. Lembra lá do Fórmula? Primeiro você escutou da sua esposa. Você mandou ela botar o lixo para fora. Você falou assim, depois a gente vê isso. Não, mandou botar o lixo para fora, né? A gente costuma ter essa analogia. Mas
Aí você escutou de uma segunda pessoa que você admirava, que você conhecia, que você respeitava. E o Plat tem 65 dessas pessoas. Chega uma hora que a gente... E 65 pessoas de resultado nesse nível. Chega uma hora que a sua crença passa a ser destruída. Porque num grupo onde todo mundo é alta performance, você vai entender a ser alta performance. É quase uma coisa quase inexplicável. E aí você começa a fazer um simples que dá muito resultado, agora com uma certeza bastante. Você consegue ter, eu vou te dizer, você cria coragem para fazer uma coisa que, um vídeo por dia, uma pessoa, aquela coisa toda. E, gente, eles são faixas pretas, então cuidado, não façam isso em casa, não tenta imitar um faixa preta. Na faixa preta, tenta imitar o que eles faziam na faixa branca, né? Dito tudo isso. Então é interessante, volta e meia a gente volta. Uma coisa que eu também acho que, assim, que gera, que foi esse negócio do documentar, ele gerou conteúdo de muito valor. Então, é assim... Autêntico, né? Autêntico e de bastante valor. Então, não é assim, eu vou fazer um vídeo só porque eu tenho que fazer um vídeo, porque eu tenho que colocar um vídeo aqui. Não saía vídeo... A maioria deles eram bons, porque a gente pegava de grandes conteúdos e tirava só o que tinha de muito bom. Então, todos os vídeos ficaram bons. Então, não era um vídeo só para estar... Então, o que tem acontecido com o pessoal que fala para a gente... Nossa, eu conheci o seu canal. Quando eu entrei, eu fiquei assistindo um monte de vídeo de uma vez, porque tudo que vai vindo na sequência vai ficando interessante, claro, para o nosso avatar, lógico. Então, eu acho que ficou conteúdo de muito valor. Ficou conteúdo real. E o mais interessante é que vocês tiveram uma situação intensa, criada por vocês mesmos. Vocês criaram essa situação, como diria você, a cagada da sua vida. E naquela cagada da sua vida te forçou a, de uma forma ou de outra, aprender o digital. Antes de acontecer o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento a gente sofre uma crise, um momento, não sei, um desafio para algumas pessoas, uma oportunidade para as outras, mas enfim, e você já estava com estrutura, você já estava preparada, você já estava operando, você já sabia o que fazer. E isso culmina em um tempo que, em teoria, é um tempo complicado para a maioria das pessoas, deixa de ser um tempo complicado, não necessariamente pode até ser, mas vocês fizeram um lançamento recente, não fizeram? Fizeram. E abriram lançamento, eu sei disso porque a gente está no grupo, e abriram esse lançamento durante a quarentena, não abriram? Abriu. Conta para eles. Abriu em abril. Abrimos em abril. Conta para eles o que aconteceu. A gente estava com receio, né, porque foi bem no meio do furacão, né, no mês de abril. A gente abriu o carrinho dia 20 de abril. Abriu o carrinho, acho que era isso, 20 de abril. E a gente diminuiu o nosso investimento, né, porque a gente estava pisando num campo que eu não sabia se aquele campo era minado, se aquele campo tinha grama, eu estava com uma venda nos olhos, né, não sabia o que ia acontecer. As cartas foram reembaralhadas, né? Até Sim. Em termos de investimento, né, e aí, você continua investindo o que você investe para fazer os lançamentos, ou não, as pessoas vão ver, mas não vão comprar, enfim, a gente tinha todas essas dúvidas. Aí eu diminuí um pouco o investimento, diminuí uns 20% a 30%. E a gente começou aí a gente investiu, a gente fez o investimento, e como tinha menos pessoas fazendo anúncios na internet por causa da pandemia, o custo desses cadastros, né, que a gente chama de custo por lead, né, ficou muito mais barato. Então, a gente conseguiu uma quantidade grande, com menos investimento, a gente conseguiu uma quantidade grande. A gente, nessa época, em vez de a gente tirar o pé e não lançar, a gente acelerou. E a gente fez o lançamento. Fez um lançamento com a maior quantidade de leads, de cadastros da história, né? A gente nunca tinha feito isso. Participaram 265 mil pessoas no lançamento. A gente entregou 3 vezes mais de conteúdo de valor para as pessoas que normalmente a gente entrega. Então, a gente estava ao vivo quase todo dia. Quase todo dia não, a gente estava ao vivo 2 vezes por dia, em Instagram, YouTube, e a gente entregou muita coisa, e a gente realmente deu um curso gratuito para as pessoas de 1 semana.
sem cobrar nada. Demos o curso gratuito para toda essa gente que participou. E a gente fez o lançamento e foi o nosso melhor lançamento da empresa até hoje, desde essa época lá do 2017. No meio da quarentena. Foi agora, no meio da quarentena. Foi o nosso melhor lançamento. Aí fizemos uma turma de 1.760 pessoas. Nossa, incrível. Quer dizer que... Esse lançamento, Érico, eu fiz... Nesse lançamento em 7 dias, eu fiz mais do que o faturamento de 2018 inteiro, que me deu condição de ser Plat. Eu fiz em 7 dias. Mais do que os 3.2 de 2018. Foi mais do que 3.2. E eu falo isso porque... Por que aconteceu isso? Porque você já tinha estrutura, as pessoas estão mais digital, você descobriu isso na prática, né? Radiestesia na prática, eu vou falar lançamentos na prática. Na prática. E o mundo forçou a ser mais digital, acelerou um processo que estava acontecendo antes mesmo, né? Você já estava indo bem antes. Né? Estamos falando de 11 milhões em 2019 e agora você está em 2020 ainda mais acelerado. E o que eu quero dizer é que para muita gente essa crise é a cagada da vida. Só que não foi a cagada da vida que ela fez com ela mesma. Foi uma cagada da vida que o mundo tá fazendo com você. E eu digo o seguinte, agora olha para trás. Lembra quando vocês estavam lá atrás? Lá atrás. Quando você voltou para casa, o seu pai comprou uma cama para vocês e vocês pegaram o dinheiro do aluguel, alugaram um espaço de 30 metros quadrados para fazer sua primeira clínica. E vocês achavam que voltaram com a perninha, com o rabinho entre as pernas, com a mão na frente e outra atrás, sem dinheiro, sem talher, porque vendeu os talher também. Com vergonha. Com vergonha, morando aos 40 anos e aos 40 anos e 37 anos na casa dos pais, com vergonha e falando, eu fiz a cagada da minha vida, não podia errar onde eu tinha errado. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas algumas pessoas acreditam nisso de uma maneira escrita. Ele escreve certo por linhas tortas. Outras pessoas acreditam que o universo estava tentando te mostrar algo melhor. Uhum. O universo estava gritando para você a resposta. E que o problema, que na verdade, morar com os pais, sem dinheiro para a cama, com o único do aluguel, foi a solução que culminou. Se aquilo não tivesse acontecido, a gente não sabe, tá? Mas talvez, eu tenho quase certeza que não teria acontecido do jeito que tem acontecido agora. 3,2 milhões em 18, 11 em 19, um 2020 preparado, onde você vê a crise como uma oportunidade, inclusive ajudando as pessoas. O problema é a solução. Se você parou para pensar que aquela cagada foi o maior presente divino do universo, não sei o que você acredita, foi o maior presente que aquela energia maior deu para vocês? Eu acredito exatamente assim. Eu acho que de alguma forma o universo fala com a gente só precisa aprender a escutar o que o universo está dizendo, né? Aquilo que parece que pode ser o pior não é o pior. E quando a gente falou que era, por muito tempo a gente acreditou que era a cagada da vida, mas ali foi a tacada da vida, porque foi a tacada da vida. Era o que parecia o pior. Na verdade, só era o fundo do poço, mas mais profundo não tinha, só tinha como sair dali. E eu acho que esse momento da pandemia, para muitos, também pode ser a tacada da vida, pode ser a percepção que, assim, às vezes perdeu o emprego, às vezes diminuiu, tá com medo, tá na hora de olhar para outro lugar, né? Tá na hora de ver o que tudo isso tá tentando mostrar para todo mundo. Agora vocês estão indo muito bem, vocês já deram algumas dicas de conteúdo, né? E como você fez esse processo do conteúdo. E nesse processo eu queria te falar uma coisa. Eu também, né, você deve ter um pouco modelado isso de mim, eu passei a documentar muito. Quando eu passei a documentar ao invés de criar, meu conteúdo passou a ser o Érico normal, do jeito que ele era, sem vídeos gravados, meus vídeos anteriores, opa, aqui é o Érico, e hoje eu vou falar disso. Hoje a gente documenta uma conversa com vocês, com alunos, ou documenta o Érico atendendo, né? Tipo, 747 se eu fosse um terapeuta, eu estaria atendendo, né? Qual a capacidade que eu tenho de modificar um negócio ali ao vivo, aleatório? Então, é o 747. Já o 6 em 7 é uma conversa sobre um pilar do 6 em 7. É uma conversa e não uma aula, porque eu descobri que quando eu faço conversa, eu sou mais normal.
e eu tenho isso aí a gente fala de energia, eu tenho um desdobramento energético menor do que uma aula. Então, para eu dar uma aula, eu saio de lá energeticamente mais sugado, né? Eu dou mais. E por isso que eu resguardo essas aulas que eu dou para tempos determinados, porque eu tenho que gerenciar a minha energia. Afinal, se a gente não gerencia, quem vai gerenciar para a gente? Então, por exemplo, a maratona 6 em 7 é aula, é só o Érico, não é conversa. É Érico, Flipchart, lá eu dou. Vai ser 4 aulas, cerca de 2 a 3 horas comigo, aprendendo, tudo bem, de graça, gratuito, mas é minha aula. Mas se eu desse aula todo dia, eu tenho uma energia um pouco... Ela vai sugando minha energia. Eu não sei se eu consigo fazer isso na quantidade que eu consigo ou que eu queria fazer. Eu queria perguntar para você, Andressa, na época que você fazia 2 lives, como é que é você? Você tinha esse custo energético de aula ou você não? Você prefere a aula te custa menos? Não, a aula do que o documento. A aula me custa bastante porque eu me sinto na obrigação de entregar muito. Eu entrego bastante, eu gosto de entregar, mas a aula, eu não sei, ela me suga mais. Eu tenho feito também, modelando você, todo dia um programa, ao meio-dia. Ele chama Você Tem Fome de Quê? Desde o começo do ano, já desde janeiro. E aí, eu também gasto menos energia nisso, nessa conversa, no atendendo uma pessoa, Total. Mas na aula eu gasto muito mais energia, sem dúvida. Eu acho e agora... importância, sei lá, eu carrego aquilo com muita seriedade, e aí eu quero entregar tudo, e eu quero que fique claro, e que a pessoa consiga. E isso, claro... Faz 4 semanas que eu tô dando 3 por dia. E eu mandei até uma mensagem pro meu time que estava intenso para mim. Dito tudo isso, vocês viveram períodos intensos. Você fala de coisas como segunda a segunda. Como é que vocês... E aí é uma pergunta minha para você, já que você é uma pessoa que entende de energia de uma maneira diferente, afinal você falou que é mais sensível. Eu costumo dizer que é mais sensível, você consegue escutar aquilo que algumas pessoas não escutam. Às vezes escuta tanto que é alto demais para você. O que é baixo. Então, como é que você gerencia? Você tem alguma coisa que faz para você gerenciar a sua energia para performar com alta energia por mais tempo? Ou não? É alguma coisa intuitiva ou você faz alguma coisa orquestrada para você, você tá ali num ritmo. O que você faz? Como é que você entrega tanto como você entrega? E a resposta, o Rodrigo, mesma coisa para você, tá? Para mim é assim, primeiro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Então não é um problema para mim fazer, não. É quase que não é, embora seja um trabalho, não é uma coisa que é extremamente desgastante. Então eu respeito muito o meu próprio fluxo, assim. Acho que se está muito difícil é porque não é meu, se está fácil é porque é meu, então eu vou tateando esse lugar. E eu, como eu falei, me trabalho energeticamente. Eu faço há 8 anos meditação, eu sei do que eu vou falar, então não é um problema para mim o conteúdo. Então, eu acho que saber do que você vai falar, isso já facilita. Então, se tiver qualquer tipo de pergunta, eu consigo desenrolar, então não tenho problema com o conteúdo. Eu acho que a meditação e eu fazer o que eu gosto muito do que eu faço. Então, por mais que eu esteja trabalhando muito, sempre a sensação é que eu estou fazendo pouco, porque não parece um trabalho, no meu caso. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo... Eu não queria fazer outra coisa, sabe? Se eu não ganhar dinheiro, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, porque é o que eu sei fazer. É o que eu sou boa, eu vou dar um jeito de viver disso. Então, eu acho... Tem um hobby pago. Eu tenho um hobby pago. E eu acho que esse é o grande lance do Fórmula, a gente consegue fazer isso. A gente consegue viver do que a gente ama. Exatamente. E você, Rodrigo, você tem alguma coisa que você faz? A Andressa fala de meditação, de fazer o que ama. E você, o que te mantém na linha? Antes do Fórmula eu era professor, eu falo era porque parece que é outra vida, né? Parece que é outra vida, parece que aquele Rodrigo que existia não é o Rodrigo de hoje. Que mudou muito, né? Eu era professor de educação física, só que eu gostava do que eu fazia, só que eu não amava 100%, né? Mas eu gostava. Né? Depois que eu
aprendi com Forma, depois que eu vim para o marketing digital, e hoje eu posso falar que a gente trabalha, hoje minha profissão, quando alguém pergunta para mim, eu falo que eu trabalho com marketing digital. E eu também não me sinto como um trabalho, sabe aquela coisa? Se você não fizer o que você gosta, você vai ter que trabalhar. É mais ou menos assim. A gente não se sente trabalhando. E uma das coisas que eu gerencio para sempre alcançar alguma coisa a mais, eu sempre coloco algumas metas e eu sempre busco aquelas metas, não metas muito longas, mas metas que eu consigo alcançar, pequenas metas que eu consigo alcançar. Então, eu tenho uma coisa na minha cabeça assim, todo lançamento eu tenho que ter um aluno a mais do que o anterior. Não importa se eu vou fazer quantos alunos, eu preciso ter um a mais do que a outra turma. Se eu tiver um a mais, eu estou suficiente. Eu não posso ter menos. Então, eu me gerencio nisso para sempre atingir mais pessoas por conta dessas pequenas metas que a gente faz, né? Excelente. Eu achei que eu não era competitivo, mas ao longo do tempo você acaba sendo competitivo para jogar num nível mais alto, assim, você tem que ser competitivo, porque senão você se contenta com pouco, você fala, tá bom, para mim já tá bom fazer isso, não preciso mais de nada. É usar essa competitividade como uma gasolina positiva, né? Uma gasolina para você ir mais, para você prosperar e ir para mais longe. Que massa, que bom. Você ainda vai ter muita competitividade no Plat, tem muito chão lá, hein? Mas vocês estão rápidos. Já não são tanto mais. Daqui a pouco eu tenho que criar um grupo diferente para vocês. Os coelhinhos, né? Os coelhinhos. Gente, Rodrigo, muito obrigado. Andressa, muito obrigada. Se eu aprendi uma coisa nessa live, foi o seu sobrenome, Rodrigo. Aiex. Espero que eu aprenda. Aiex. Dito tudo isso, vocês são incríveis. Galera, como é que o pessoal te encontra? Caso eles queiram saber um pouco mais sobre a humanoterapia ou, quiçá, aprender alguma coisa com vocês daquilo que vocês falaram. Tipo, apometria, radiestesia. Como é que o pessoal te acha? As coisas de louco. Espaço Humanidade. Espaço Humanidade, procura nas redes, no Instagram Espaço _Humanidade, e é só digitar Espaço Humanidade em qualquer rede social, você acha. Total, e parabéns, obrigado, não só obrigado por estar aqui dividindo o seu tempo, mas obrigado por estar fazendo o trabalho que vocês estão fazendo com terapeutas, com os clientes dos terapeutas. É incrível saber que quando eu começo a saber um pouco mais do seu trabalho, o trabalho de vocês, eu vejo que, às vezes, o trabalho de vocês é questão de vida ou morte, no sentido literal, né? As pessoas que não estão bem consigo mesmas acabam tendo um desfecho desnecessariamente negativo. E enquanto isso não é para todo mundo, é legal saber que tem pessoas que se importam e estão procurando, através do conhecimento, mudar essa situação, ou pelo menos mudar um pouco dessa situação que é mudável. E vocês fazem isso. E eu fico muito feliz de, uma vez, ter influenciado vocês a fazerem, mas mais feliz do que esse trabalho vai continuar por gerações. Eu acho que vai continuar por gerações, porque tem os seus clientes, eles estão aprendendo, uma vez que você vê, não tem como desver, e vocês se tornaram líderes, né? E quando a gente fala de 200 mil pessoas fazendo um conhecimento desse, a gente fala de um impacto material, um impacto significativo no nosso país. Fala que quando a gente ajuda as pessoas, a gente acaba se eternizando nessas pessoas, porque essas pessoas melhoram, elas vão para a família delas, o marido, os filhos vão perceber a melhora dela, e isso vai ajudar pessoas que nem conhecem a gente, e isso vai propagando. E tem alguns clientes, a maioria dos nossos clientes e das famílias dos clientes não sabe que quem começou isso, e seu Espaço Humanidade existe, é porque a gente acreditou em você e você faz parte, né, de todo esse crescimento. Então, tem clientes que não sabem nem quem você é, mas você acaba se eternizando neles. É a lei do ganha-ganha, sem né? eles saberem. Onde todo mundo ganha. E aí é inevitável. Eu tô lá, você também, de alguma maneira, você tá lá nesse meu cliente, mesmo se ele não te conhecer. Que massa. Interligado. Nessa quarentena, não consigo me despedir de vocês, né? Mas já vou. Nessa quarentena, tô me aprofundando na minha meditação. E com o monge boladão lá, tibetano.
E ele falou uma coisa... Depois lá no grupo eu fui assistir. Total. Que massa. E é uma parada que é 8 semanas de curso, né? Então é intenso, bem intenso. Mas eu tô curtindo, porque é quarentena, tem que ficar em casa mesmo, de qualquer jeito, isso ajuda. E aí, a lição de hoje, ele falou assim, quando você terminar a meditação, sugeriu, não falou, né? Eu acho que ele sugere. Ele falou assim, Érico, não falou Érico, falou, parece que fala com a gente, né? Mas ele fala assim, quando você terminar, percebe que isso não é, você faz a maioria das vezes a meditação para melhorar você, né? Nada de errado com isso, né? Para sair da depressão, controlar aquela coisa toda que as pessoas buscam, ansiedade, aquela coisa toda. E ele falou assim, mas toda vez que você terminar, eu sugiro que você fale assim, may this meditation, que essa meditação benefit others, beneficie outras pessoas. E a sacada é que às vezes você faz por você, mas ao você se beneficiar, você beneficia o ecossistema inteiro. Então é interessante que eu estou ali para eu atingir equanimidade, ou equilíbrio, ou serenidade, momentos difíceis talvez, mas se eu tiver isso, eu vou beneficiar outras pessoas. Olha que louco. E é isso, né? Então, olha que louco, é isso que você falou. O seu cliente acaba se beneficiando porque ele conhece alguma coisa que não conhecia e o efeito disso é na família. Voltou. E o efeito disso é na família e nas gerações e naquela briga que ele não teve e aquela briga que não desdobrou em algo muito maior. Que massa, muito massa. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau, Rodrigo. Tchau, tchau, Andressa. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau.